Alexis Ohanian precisava de um plano e precisava rápido. Seu último ano de faculdade estava se aproximando e ele não fazia ideia do que queria fazer da vida. Felizmente, seu melhor amigo Steve Huffman veio até ele com o que parecia ser uma ideia de negócio milionária. E então esse negócio simplesmente desmoronou e fracassou completamente. Como dois universitários falidos com um negócio fracassado, criaram um dos sites mais populares de todos os tempos. O que ocorreu com o fundador esquecido do Reddit que ninguém menciona? A história do Reddit é marcada por escândalos, mentiras, dinheiro e morte, com diversas controvérsias e até usuários se voltando contra o site. Mas é hora da verdade. Bem-vindo à história do Reddit. Alexis Ohanian foi implacavelmente intimidado quando criança, constantemente zombado por causa do seu peso e por dizerem que ele tinha nome de menina. Mas ele escapou usando a internet discada dos anos 90. Ele aprendeu a programar sozinho e até começou a criar sites para organizações sem fins lucrativos. Tudo isso enquanto ainda era adolescente, sentado em frente ao computador no porão dos pais. Em 2001, Alexis ingressou na Universidade da Virgínia para estudar ciência da computação. Mas seu destino mudaria para sempre quando conheceu o cara que morava do outro lado do corredor. Esse era Steve Huffman, programador autodidata e estudante de ciência da computação. Os dois jovens se aproximaram pelo amor por videogames, passando horas jogando PlayStation juntos e fortalecendo a amizade. Mas depois de conhecer Steve e os outros alunos do seu curso de ciência da computação, Alexis sentiu que suas habilidades de programação estavam muito atrás do nível deles. Ele temia decepcionar a família e desperdiçar o dinheiro que lhe emprestaram para a faculdade. E assim Alexis se convenceu de que deveria escolher um caminho diferente. E então ele mudou de curso e decidiu que seu novo objetivo após a universidade seria se tornar advogado. Alexis sabia que teria uma carreira estável como advogado se passasse no exame da faculdade de Direito. Por isso estudou horas na biblioteca para a prova. Mas quando finalmente chegou a hora e Alexis se sentou para fazer o exame de direito para o qual passou meses se preparando, sua mente começou a se encher de visões sobre sua futura vida como advogado. Terno simples, mesa entediante, chefe exigente e contratos sonolentos. Alexis começou a perceber que talvez se arrependesse de seguir esse caminho, já que claramente o direito não era algo com o qual ele realmente se importava. Então, naquele momento, ele fez algo que ninguém esperava. Ele saiu no meio da prova e foi direto ao Waffle House local. E foi lá, enquanto tomava seu café da manhã, que Alexis imaginou um futuro diferente para si mesmo. Um em que ele era o chefe, construindo sua própria empresa, com um produto pelo qual realmente se importava e fazendo um verdadeiro impacto no mundo. Essa ideia o animava mais que ser advogado. No entanto, Alexis não tinha um plano real de como alcançar isso e ele precisava descobrir seu próximo passo rapidamente. Ou então, os últimos anos de sua vida teriam sido um completo desperdício. Alexis disse a Steve: "Não quero um emprego que odeio, precisamos de uma ideia." Felizmente, Steve já estava à frente. Enquanto Alexis se preparava para a faculdade de Direito, ele já tinha uma ideia de negócio. Um dia, enquanto abastecia seu carro, Steve ficou parado na bomba pensando em que comida queria pedir dentro da loja que ficava junto ao posto de gasolina. Então pensou: e se pudesse usar o celular para pedir enquanto estava na bomba? Eu costumava ficar lá enquanto abastecia pensando, isso é uma total perda de tempo porque eu só estou parado aqui. O cara do sanduíche lá dentro, ele também está só parado lá. Se eu pudesse me comunicar com ele, talvez estivesse fazendo meu sanduíche agora. A proposta serve para qualquer restaurante. Ao invés de fila, peça pelo celular quando estiver perto e a comida já estará pronta na chegada. Quando Steve contou a ideia para Alexis, ele adorou. Alexis também sugeriu o nome. E eu falei, podemos chamar de Meu Menu Móvel. Em 2004, a dupla se uniu e passou o último ano da faculdade dedicada à nova startup. Naquela época, era o celular mais avançado do mercado.
E assim, Steve lutou para encontrar uma maneira de construir a tecnologia de que precisavam para sua ferramenta de pedidos de comida pelo celular. Isso foi antes dos smartphones com internet e da loja de aplicativos, então dependiam de serviço de mensagens curtas. Assim, integrar-se aos sistemas de pedidos já usados por lojas e restaurantes era um grande desafio técnico. Enquanto isso, Alexis tentou apresentar o My Mobile Menu para restaurantes locais. Mas muitos restaurantes na época nem tinham sites, e os proprietários não conseguiam entender a visão. De certa forma, a ideia deles de pedir comida era avançada para a época. Mesmo assim, Alexis e Steve tinham dificuldades. Então, chegou o recesso de primavera do último ano e a maioria dos estudantes foi para as praias da Flórida curtir uma semana de festas. Mas não Alexis e Steve. Eles, em vez disso, embarcaram em uma viagem de 800 quilômetros até Cambridge, Massachusetts, em busca de uma ajuda muito necessária para o negócio deles. Paul Graham, empreendedor, deu uma palestra em Harvard chamada Como Começar uma Startup. Paul era bem conhecido entre fundadores de startups e programadores. Na verdade, Steve estava literalmente lendo um dos livros de Paul e queria que ele autografasse no evento. Mas Alexis viu nisso uma oportunidade maior. Depois que Paul terminou sua palestra, Alexis e Steve foram falar com ele, e Alexis perguntou se eles poderiam pagar uma bebida para Paul e ouvir a opinião dele sobre a startup deles. Paul ficou impressionado que esses dois universitários tinham viajado da Virgínia só para assistir à palestra dele. Então, ele concordou em encontrá-los para um café e ouvir a apresentação deles sobre o My Mobile Menu. E, surpreendentemente, Paul gostou da ideia deles. Ele disse que isso poderia ser o fim das filas para comprar comida. Alexis e Steve agradeceram a ele, trocaram contatos e depois voltaram para a Virgínia cheios de confiança para continuar trabalhando na ideia deles. Poucas semanas depois, receberam uma notícia ainda melhor. Paul enviou um e-mail anunciando a Y Combinator, uma nova iniciativa de aceleração com financiamento e mentoria para startups. Alexis e Steve ficaram animados ao serem convidados para a primeira turma da Y Combinator em 2005. Eles precisavam apresentar a ideia a um painel antes da aceitação oficial, mas, como Paul os convidou pessoalmente, estavam confiantes na aprovação. Fomos para Boston e fizemos a melhor entrevista da nossa vida. Para a Y Combinator, estávamos nos sentindo incríveis. Naquela noite, eles ligaram e disseram: "Desculpe, vocês foram rejeitados." No fim, o painel de investidores não via como Alexis e Steve poderiam criar uma ferramenta de pedidos de comida pelo celular com a tecnologia da época. Eles temiam que Alexis e Steve, universitários, não tivessem contatos no setor de restaurantes para viabilizar o My Mobile Menu. De fato, Alexis e Steve não tinham ligação alguma com a indústria de restaurantes. A proposta deles foi rejeitada pela Y Combinator e no dia seguinte, Alexis e Steve voltaram para casa de trem desanimados. Para piorar as coisas, enquanto eles estavam voltando, Paul realmente ligou para eles e explicou o quanto os investidores acreditavam pouco na ideia deles. No entanto, Paul então disse que tinha uma boa notícia. Apesar de não acreditarem no meu cardápio móvel, os investidores gostaram muito de Alexis e Steve. Paul disse a eles que poderiam fazer parte da Y Combinator sob uma condição: eles precisavam criar uma ideia melhor. Alexis e Steve saíram do trem na estação seguinte, voltaram para Boston para ver Paul e começaram a pensar em outra ideia. Sem saber na época, essa ideia mudaria tudo. Alexis e Steve haviam oficialmente abandonado a ideia de pedidos de comida por celular. Paul Graham disse a eles que era cedo demais para o mobile e que eles deveriam focar em algo que pudessem construir para navegadores web, aos quais muito mais pessoas tinham acesso. O conselho dele foi: construa algo que resolva o seu problema toda manhã. Agora, nesse ponto, em 2005, o conteúdo estava sendo criado na internet a partir de uma grande variedade de fontes diferentes, e Alexis e Steve perceberam que era necessário uma maneira melhor de agregar tudo em um só lugar. Havia alguns sites que faziam algo parecido, por exemplo, existia o Slashdot, onde os usuários podiam enviar artigos de notícias sobre temas como ciência e tecnologia, e os moderadores avaliavam as submissões. Mas os moderadores do Slashdot eram usuários selecionados aleatoriamente, então era meio como um júri virtual para escolher o bom conteúdo. Depois havia um site chamado Delicious, onde os usuários podiam salvar links que queriam visitar depois
E havia uma página de ranking que mostrava os links mais salvos pelos usuários. Mas enquanto Alexis e Steve concordavam que esses sites tinham bons conceitos, eles perceberam uma oportunidade de criar algo diferente, algo melhor. E se existisse um site onde qualquer pessoa pudesse postar publicamente qualquer conteúdo que quisesse de diferentes publicações, e todos tivessem o poder de moderar o conteúdo usando um sistema simples de votação, votando positivamente se gostassem e negativamente se odiassem. O resultado seria um site onde todos poderiam ver o melhor conteúdo da internet escolhido pelos próprios usuários, ou seja, a página principal da internet. Eles consideraram nomes como Ubalu, Snoo e 360 Scope para o site. Eles escolheram o Reddit para que as pessoas pudessem dizer, eu li no Reddit. Alexis e Steve se formaram em 2005 e com nome, ideia e $12 mil da YouPies Combinator, mudaram-se para Massachusetts para trabalhar em tempo integral no projeto. Eles construíram o Reddit dia e noite, quase sem sair de casa por meses e dormindo pouco. No entanto, Alexis e Steve logo receberam um e-mail bastante severo de Paul, perguntando por que eles ainda não tinham lançado. Ele disse que eles precisavam colocar uma versão beta no ar imediatamente, então eles lançaram uma versão muito básica e simples do Reddit. Inesperadamente, Paul então colocou um link para o Reddit em um de seus posts no blog, o que trouxe os primeiros 1000 visitantes para eles. Prontos ou não, o Reddit foi lançado. Apesar do site funcionar, algo crucial faltava: usuários. Alexis tentou de tudo para trazer novas pessoas para o site. Ele colocou panfletos de divulgação por Boston, pediu aos amigos para postarem conteúdo. Ele mostrou o Reddit aos colegas da Y Combinator. Mas o problema era que, como eles ainda não tinham muitos usuários, também não tinham muito conteúdo. Então, desesperados para gerar alguma atração para o Reddit, Alexis e Steve recorreram a criar centenas de contas falsas com nomes de usuários diferentes e postar conteúdo eles mesmos, para dar a impressão de que muitas pessoas estavam usando o site. Alexis e eu publicamos conteúdo só para manter o site cheio, pois o Reddit sem posts não tem graça. No início, eles duvidaram do funcionamento até notarem nomes de usuário desconhecidos. Outras pessoas começaram a usar o Reddit postando conteúdo. Ao fim do verão, já eram mais de 12 mil usuários diários. No entanto, se você visitasse a página inicial do Reddit naquela época, você encontraria apenas uma página cheia de links aleatórios. O sistema de votação criado por Steve destacava os links populares, mas faltava categorização de conteúdo, o que causou o primeiro grande conflito entre Alexis e Steve. Alexis queria usar tags para organizar, mas Steve discordava. Ele disse que as tags eram subjetivas e temia que os usuários não chegassem a um consenso sobre como marcá-las. Decidiram que cada tipo de conteúdo teria um espaço próprio no Reddit, criando subreddits, mini-comunidades separadas. Isso logo virou a espinha dorsal do site. O primeiro subreddit foi criado para conteúdo impróprio para o trabalho, mas depois eles começaram a introduzir muitos outros subreddits, como ciência, programação e política. E isso provou ser extremamente popular. Até esse momento, fóruns da internet eram usados para comunidades de nicho. Agora o Reddit reunia todas essas comunidades em um só site. E assim, as coisas estavam indo muito bem para o Reddit. E é justo dizer que tudo ficou ainda mais interessante quando Alexis e Steve foram apresentados a um cara chamado Aaron Swartz. Aos 18 anos, Aaron Swartz era um programador talentoso apoiado pela Y Combinator. Aaron estava criando uma empresa chamada Infogami, que desenvolvia ferramentas para desenvolvimento web. Mas as coisas não estavam indo bem para a Infogami. Embora Aaron tivesse impressionado a Y Combinator com o produto que estava desenvolvendo, ele ainda não tinha colocado no ar, e logo se viu sem dinheiro, sem lugar para morar e sem parceiros para ajudá-lo. Aaron quase desistiu da startup, mas no seu 19º aniversário, Paul Graham o procurou e disse: "Pensei em uma solução para o seu problema. Junte-se ao Reddit." Paul conseguia ver o potencial de Aaron e acreditava que ele poderia ajudar muito no desenvolvimento do Reddit. Paul sugeriu a Alexis e Steve que se juntassem à empresa de Aaron. No final de 2005, cerca de 6 meses após o início do Reddit, o Reddit e o Infogami
se fundiram em uma nova empresa, Notabug Incorporated. Após a fusão, Steve, Alexis e Aaron ficaram cada um com 24% do Reddit. Paul tinha 7%, o restante ficou para opções futuras. Agora, Aaron era um cara único. Por exemplo, ele só comia Cheerios e em um certo momento dormiu no armário da cozinha. Alexis e Steve relevavam as manias de Aaron porque ele tinha as habilidades de programação que precisavam para melhorar o site. Com o aumento de usuários, o Reddit testou novos recursos como a seção de comentários. Isso fez o site deixar de ser só para compartilhar links e virar um espaço de debates. Eles também adicionaram um sistema de karma, uma pontuação pública para cada usuário, como um incentivo para que as pessoas fizessem contribuições de alta qualidade ao site. Nos primeiros meses, Alexis, Steve e Aaron trabalharam bem juntos e trouxeram muitos avanços ao Reddit. Mas havia uma tensão subjacente entre eles. Segundo o combinado, Aaron tornou-se cofundador do Reddit. Alexis e Steve achavam injusto, pois haviam criado o Reddit 6 meses antes dele chegar. Aaron não estava lá quando eles tiveram a ideia, nem colocou horas de trabalho para construir o site. E mesmo assim, Aaron estava se referindo publicamente a si mesmo como cofundador do Reddit. E a tensão entre os fundadores logo ficaria muito mais intensa. Antes disso, o Reddit já atraía a atenção de grandes corporações. O Reddit atraiu a atenção da Condé Nast, gigante da mídia que publica Vogue, GQ e Vanity Fair. Nesse período, tentavam entrar no digital e já haviam comprado o Wired.com. Agora queriam comprar o Reddit, que crescia rápido e tinha grande potencial. Como os usuários criavam todo o conteúdo, a Condé Nast não precisaria pagar redatores e editores como nas revistas. Então eles procuraram o Reddit com uma proposta. Agora, os fundadores não estavam procurando vender o site. O Reddit tinha apenas 1 ano de existência e estava realmente apenas começando. Naquela época, 23, Steve, 22 e Aaron, 19 anos, quando uma gigante da mídia oferece milhões pelo seu negócio, é difícil não considerar. E depois de meses de negociações tensas, a Condé Nast e o Reddit estavam quase prontos para assinar o acordo. Mas eles tiveram um obstáculo: Aaron manifestou preocupação com as consequências de um grande conglomerado de mídia controlar um pequeno site que deveria garantir liberdade aos usuários. E embora Aaron estivesse levantando pontos legítimos, suas travessuras, como alterar contratos secretamente para ver se os advogados perceberiam, estavam começando a causar frustração. Steve chamou Aaron para conversar e disse: "Isso não é brincadeira." Aaron arriscava tudo com milhões de dólares em jogo. Apesar das preocupações, Aaron recuou e o acordo foi fechado na noite de Halloween de 2006. A Condé Nast adquiriu o Reddit por uma quantia em torno de 10 milhões, com alguns relatos afirmando que chegou a 20 milhões de dólares. A aquisição tornou Alexis, Steven e Aaron milionários instantaneamente. Alexis não conseguia acreditar. Ele estava recebendo milhões de dólares por cerca de 60 meses de trabalho. Só mais tarde ele talvez se arrependesse de ter vendido tudo justamente quando as coisas estavam começando a dar certo. Mas vender o Reddit não significava que os fundadores estavam deixando a empresa. Na verdade, o acordo exigia especificamente que eles permanecessem no Reddit por pelo menos mais 3 anos. A Condé Nast disse que estava feliz em dar liberdade para que operassem de forma independente e continuassem o trabalho. Exceto que agora eles pertenciam a uma grande empresa de mídia, o que deveria significar que eles poderiam contratar uma equipe maior e fazer o Reddit crescer muito mais rápido. Eles poderiam deixar o apartamento pequeno e ir para uma sede corporativa maior. De várias formas, tudo parecia um sonho realizado, mas infelizmente a história dos fundadores do Reddit estava prestes a tomar um rumo sombrio com consequências fatais. Todos se esforçavam para o Reddit dar certo e agradar os novos chefes, menos Aaron. Aaron via o Reddit como a voz do povo e um meio de enfrentar governos e grandes corporações. Por isso, achava incompatível o site pertencer a uma grande corporação. Aaron quase nunca ia ao escritório e escreveu no blog o quanto odiava o novo ambiente.
tudo era cinza e barulhento. No primeiro dia em que apareci aqui, simplesmente não aguentei. Na hora do almoço, literalmente me tranquei em um box do banheiro e comecei a chorar. Por fim, Alexis, Steve e a liderança da Condé Nast se cansaram de Aaron e o demitiram em janeiro de 2007. Com a saída de Aaron, a equipe do Reddit seguiu desenvolvendo a plataforma e revendo recursos. Por exemplo, até 2008, os usuários podiam enviar ideias para diferentes subreddits, mas apenas os funcionários do Reddit podiam realmente criá-los. O aumento de usuários no site gerava mais pedidos de subreddits e a equipe não conseguia acompanhar. Então eles decidiram dar a todos os usuários a capacidade de criar subreddits por conta própria. Isso se mostrou uma jogada brilhante. De repente, havia um subreddit para todo tipo de assunto, de proibições a programas, finanças e memes. Existe literalmente até um subreddit chamado Pão Grampeado em Árvores, com mais de 300 mil membros. No Reddit você podia achar ou criar qualquer coisa que quisesse. E isso realmente ajudou a diversificar a base de usuários do Reddit. Outra jogada inteligente do Reddit foi deixar que usuários moderassem os subreddits que criavam. Na época, o Reddit tinha poucos funcionários, então gerenciar tantas comunidades sozinho seria quase impossível. Mas, ao invés disso, tiveram trabalho não pago, pois os usuários mais ativos do Reddit moderavam as comunidades gratuitamente. Compare com redes sociais como o Facebook, que investe centenas de milhões em moderação de conteúdo. Isso dava aos moderadores grande controle sobre o que é postado ou removido, e muitos dizem que concentrar tanto poder em poucos não é bom. Há relatos de que 6 supermoderadores controlam 118 dos 500 maiores subreddits, e o Reddit logo veria como os moderadores podem influenciar. Por enquanto, o Reddit estava se tornando cada vez mais popular, e no final de 2008, o Reddit já tinha mais de 2 milhões de usuários e mais de 10 mil subreddits. Mas, enquanto o site estava passando por um crescimento rápido, a conta bancária do Reddit não acompanhava. Mesmo com milhões de usuários, o Reddit não conseguia monetizar a plataforma. Certamente não ajudou o fato de que os usuários ficaram revoltados com a tentativa do Reddit de colocar anúncios no site. Eles acusaram a empresa de se vender e transformar o que deveria ser uma comunidade autêntica em apenas mais uma corporação faminta por dinheiro. O principal rival do Reddit, o Digg, priorizou anúncios em vez da experiência do usuário, levando muitos a migrarem para o Reddit. O Reddit tinha muito tráfego e crescia rápido, mas enfrentava dificuldades para monetizar sem perder usuários. Eles tentaram assinaturas pagas e prêmios para lucrar, mas o Reddit continuava sem ser lucrativo. Enquanto isso, Alexis enfrentava sua própria crise. Após a morte da mãe por câncer, ele passou a ter brigas explosivas com Steve no escritório. Steve acusou Alexis de agir pelas suas costas, enquanto Alexis achava que Steve gerenciava mal os recursos da empresa. Além disso, eles estavam dividindo um apartamento novamente, então isso tornava as caronas para casa bem constrangedoras. No final das contas, Alexis e Steve deixaram o Reddit em 2009, quando o contrato deles com a Condé Nast terminou. Nessa época, a amizade deles já tinha acabado. Pela primeira vez desde o lançamento, nenhum cofundador original estava envolvido com o Reddit. Enquanto o Reddit definia seu futuro, um projeto de lei apresentado no Congresso ameaçava sua existência. Antes de irmos ao próximo capítulo, queria agradecer. Para quem não sabe, meu nome é John, e eu comecei este canal há alguns anos, fazendo vídeos ruins, falando para uma câmera, sem a menor ideia do que eu estava fazendo. Sempre achei o mundo dos negócios interessante. Histórias de ascensão, construção e queda de fortunas, batalhas entre empresas. Negócios podem ser fascinantes. O problema era que, sempre que eu tentava assistir a um documentário sobre negócios, eu achava chato. Então, comecei a aprender como eu poderia fazer meus próprios vídeos que parecessem mais com minifilmes. Alguns anos depois, o canal já ultrapassa 1 milhão de inscritos, o que é uma loucura. Se você é inscrito no Magnates Media, faz parte do canal e agradeço muito seu apoio. Vou seguir buscando melhorar para trazer vídeos melhores, mas por agora, obrigado por ser uma lenda. Vamos voltar à história.
Em 2011, o Congresso propôs um projeto de lei chamado Lei de Combate à Pirataria Online. E a ideia básica era responsabilizar plataformas como o Reddit por todo o conteúdo em seus sites, mesmo que o conteúdo fosse gerado pelos usuários e não publicado pelo próprio site. Isso significaria que, para um site com milhões de usuários postando o que quisessem, como o Reddit, o detentor dos direitos autorais poderia processar a empresa, o que poderia levar a multas enormes e custos jurídicos, ou até mesmo ao fechamento do site. Na época, o Reddit tinha mais de 46 milhões de usuários e só 20 funcionários. Assim, seria impossível para eles monitorar todo o conteúdo do site para garantir que estivesse em conformidade com a lei. O Reddit declarou publicamente que a lei de combate à pirataria online era uma verdadeira guerra contra a internet e que eles não iriam desistir sem lutar. Google, Wikipedia e outras empresas fizeram lobby contra a lei, que também gerou forte reação pública. Em 18 de janeiro de 2012, o Reddit desligou seu site por 12 horas em protesto contra o projeto de lei. Os executivos do Reddit escreveram em uma postagem no blog: "Não faríamos isso se não acreditássemos que essa legislação e as forças por trás dela fossem uma ameaça séria ao Reddit e à internet como conhecemos." Esse parecia um momento decisivo para a internet. Dias depois, o Congresso cedeu à pressão pública e desistiu do projeto. Uma pessoa se destacou como líder na batalha pela internet: Aaron Swartz. Após sair do Reddit, Aaron passou a lutar pela liberdade na internet, combatendo a censura e defendendo uma web livre e aberta. Infelizmente, isso trouxe sérios problemas para ele. Em 2011, Aaron foi preso por invadir o Massachusetts Institute of Technology e baixar milhões de artigos acadêmicos ilegalmente. Ele queria disponibilizá-los de graça, pois achava que informações acadêmicas deveriam ser acessíveis a todos, sem paywall. Porém, antes de agir, foi preso e arriscou até 35 anos de prisão e multa de até 1 milhão. Aaron recebeu uma proposta de acordo judicial que o faria cumprir apenas 6 meses de prisão se ele se declarasse culpado. Mas ele rejeitou essa oferta porque não queria ser considerado legalmente um criminoso pelo resto da vida. Então, ele enviou uma contraproposta para a promotoria que foi rejeitada. Aaron já lutava contra a depressão há algum tempo, mas enquanto aguardava esse julgamento, ele ficou extremamente isolado, pois não queria sobrecarregar ninguém com o que estava passando. No entanto, ele tinha apenas 26 anos, e tudo o que estava acontecendo teve um grande impacto em sua saúde mental. Poucas semanas depois, a namorada de Aaron o encontrou morto em seu apartamento. Um dos cofundadores do site de notícias e entretenimento social Reddit foi encontrado morto. Aaron Swartz, de 26 anos, foi encontrado morto em seu apartamento no Brooklyn ontem. O legista disse que ele se enforcou. Horas após a notícia de sua morte, homenagens a Aaron tomaram a internet. O grupo de hackers anônimos chegou a invadir o site do Massachusetts Institute of Technology como uma homenagem a ele. A família de Aaron criou um site memorial dizendo que ele usou seu talento como programador para tornar a internet e o mundo mais justos, não para enriquecer. Aaron era visto como herói da liberdade na internet por usuários do Reddit. Foi incluído no Hall da Fama da internet por ser coproprietário do Reddit, ter ajudado a criar o RSS e ser um dos primeiros arquitetos do Creative Commons. Após sua morte, Aaron foi retirado da lista de cofundadores e praticamente apagado da história do Reddit. Em março de 2012, Yi-Chan Wang, da máfia do PayPal, tornou-se Chief Executive Officer do Reddit. O site recebia bilhões de visualizações mensais e ganhava relevância cultural. Barack Obama participou de uma sessão de perguntas e respostas no subreddit Ask Me Anything. Mas todo esse crescimento também começou a causar alguns problemas para o Reddit. Qualquer pessoa podia criar um subreddit, o que resultou em comunidades perturbadoras como Watch People Die e canibalismo. O fato de o Reddit ser mais anônimo do que algumas outras redes sociais sempre significou que ele estava aberto a abusos, e de fato, o Reddit já viu grupos extremistas, discursos de ódio e todos os tipos de postagens controversas. Um exemplo triste ocorreu após os atentados à Maratona de Boston.
Após 2 bombas serem detonadas, matando 3 pessoas e ferindo centenas de outras, uma das maiores caçadas humanas da história começou em busca dos atacantes. E assim, foi criado no Reddit um subreddit chamado Encontre os Bombardeiros de Boston, onde milhares de usuários analisaram fotos e imagens do ataque, procurando por qualquer pessoa que considerassem suspeita. Infelizmente, esses esforços partiram de especulação e desinformação. Um usuário disse que um suspeito parecia com Sunil Tripathi, estudante universitário desaparecido. Apesar de não haver nenhuma evidência de que ele cometeu o crime, o nome de Sunil se espalhou pelo Reddit como fogo selvagem. As pessoas ignoraram descaradamente as regras contra o compartilhamento de informações pessoais e os usuários começaram a assediar a família de Sunil. Pulando para a conclusão de que ele era o responsável, seus entes queridos, que já estavam de luto, receberam ligações e mensagens maliciosas o tempo todo, acusando Sunil de ser o responsável pelo ataque. Em 19 de abril, autoridades identificaram os responsáveis pelo atentado à Maratona de Boston. Em 23 de abril, encontraram o corpo de Sunil. Muitos veículos de notícias culparam o Reddit por alimentar uma caça às bruxas contra alguém inocente. Com o crescimento da base de usuários, aumentou a pressão sobre os executivos do Reddit para reforçar a moderação e supervisão de subreddits ofensivos. Mas o Chief Executive Officer Yi Chan achava que não cabia a eles essa decisão. Ele disse: "Nós não vamos banir conteúdo legal, mesmo que o consideremos odioso ou que o condenemos pessoalmente." Embora, à medida que as coisas ficaram mais extremas, Yi Chan acabou se encontrando em uma posição em que sentiu a necessidade de moderação, banindo o subreddit Between Women, que apresentava imagens e vídeos gráficos de violência contra mulheres. Em 2014, Yi Chan renunciou após 2 anos no cargo, alegando desacordo com o conselho e grande estresse pessoal causado pelo trabalho. No Reddit, havia muitos conflitos internos sobre o que permitir no site e até onde iria a liberdade de expressão. A publicidade negativa, que alguns dos subreddits mais polêmicos do Reddit estavam causando, começou a assustar acionistas e investidores, e a situação piorou ainda mais com as acusações de sexismo dentro do Reddit. Como resultado, Ellen Power foi nomeada a nova Chief Executive Officer. Ela era vice-presidente do Reddit e ficou conhecida após processar seu antigo empregador por discriminação de gênero. Dizia-se que ela ajudaria a melhorar a imagem do Reddit na mídia. Nessa época, Alexis Ohanian voltou como presidente executivo, trazendo esperança de que o Reddit superaria as controvérsias. Após assumir o comando, Ellen adotou regras rígidas, políticas anti-assédio e baniu subreddits polêmicos. Mas, enquanto algumas pessoas gostaram dos esforços dela para tentar limpar o Reddit, algumas de suas ações foram muito impopulares entre muitos Redditors, que consideraram isso censura, especialmente depois que Ellen anunciou publicamente: "Nós não somos uma plataforma de liberdade de expressão total." A situação de Ellen como Chief Executive Officer piorou após demitir Victoria Taylor, funcionária popular do Reddit que coordenava sessões importantes de Pergunte-me Qualquer Coisa. Moderadores de centenas de subreddits fecharam suas comunidades em protesto, causando um apagão no site. As pressões contra Ellen aumentaram, e petições com mais de 160 mil assinaturas pediam sua renúncia antes de ela deixar o cargo de Chief Executive Officer após 7 meses. Mas o dano já estava feito. O Reddit entrou em colapso total e o futuro da empresa ficou ameaçado. O Reddit parecia prestes a se autodestruir. Em menos de 1 ano, o Reddit precisou de seu terceiro Chief Executive Officer e buscava estabilidade. Mas então surgiu uma esperança. Steve Huffman não suportava ver a empresa que fundou fracassar. Então voltou ao Reddit em 2015 como Chief Executive Officer. Como Alexis havia retornado há pouco, os 2 fundadores originais do Reddit estavam de volta quase 1 década após venderem o site. Com a dupla original de volta, muitos ficaram mais otimistas com o futuro do Reddit. O início foi positivo, com melhorias no design, lançamento dos apps para Android e iPhone e direção mais clara para o site. Mas mais uma vez isso não duraria. Em 2016, Steve se envolveu em um escândalo próprio, quando pessoas postaram comentários criticando-o no polêmico subreddit The Donald. Steve usou sua autoridade para editar comentários e redirecionar insultos aos moderadores do subreddit. Ele chamou de trollar os trolls
Mas muitos no Reddit acharam que um administrador editar postagens quebrou a confiança na liberdade da plataforma, piorando rapidamente a reputação de Steve com a comunidade. Em abril de 2023, o Reddit anunciou que passaria a cobrar pelo acesso à sua interface de programação de aplicações usada por aplicativos e sites de terceiros para obter dados da plataforma. Por exemplo, um dos aplicativos de terceiros mais populares era o Apollo, que oferecia uma interface diferente para navegar no Reddit, que muitas pessoas preferiam. Quando a interface de programação de aplicações do Reddit era gratuita, isso funcionava bem, já que era possível obter dados sem custo. O Reddit anunciou que cobraria 0,24 por 1000 solicitações de interface de programação de aplicações, o que, segundo o Apollo, custaria mais de 20 milhões por ano. Eles definitivamente não podiam arcar com esse valor, e por isso o amado aplicativo de terceiros foi forçado a encerrar suas atividades. E não só isso, né? Havia muitas ferramentas de terceiros que os moderadores do Reddit usavam para moderar melhor seus subreddits, já que elas oferecem recursos extras que o próprio aplicativo do Reddit não tem. Porém, todos esses serviços receberam de repente cobranças altas para seguir usando a interface de programação de aplicações do Reddit. Nem preciso dizer que a forma como tudo isso foi conduzido pelo Reddit gerou muita raiva na comunidade. Muitos sentiram que, além de o preço parecer extremamente alto, a maneira repentina como o Reddit impôs isso aos desenvolvedores, com muito pouco aviso prévio, sugeria que o Reddit estava tentando deliberadamente acabar com os aplicativos de terceiros, já que os desenvolvedores não tiveram tempo suficiente para se adaptar a essa mudança. Isso gerou indignação entre moderadores e desenvolvedores do Reddit, que organizaram um apagão, fechando vários subreddits simultaneamente em protesto às novas cobranças da interface de programação de aplicações. Mais de 7.000 subreddits foram fechados no auge do apagão, incluindo alguns dos maiores, como é eMusic. Isso significou que grandes partes do Reddit ficaram inacessíveis para todos os usuários. Sem surpresa, isso gerou muitas manchetes na mídia. Um dos maiores protestos online já feitos. E enquanto os subreddits estavam fora do ar, o Reddit não estava ganhando nenhuma receita de anúncios com eles, e muitos achavam que toda a reação negativa dos usuários do Reddit forçaria a empresa a recuar. Mas não foi isso que ocorreu. Como o apagão estava declarado para durar só 48 horas, o Reddit só precisou esperar. Alguns subreddits ficaram privados por mais tempo, mas o Reddit ameaçou bani-los e remover moderadores se não reabrissem, fazendo com que as mudanças na interface de programação de aplicações fossem implementadas como desejado. Desde então, há muita hostilidade contra os donos do Reddit. Steve Huffman, chamado de Sperris no Reddit, costuma ser criticado no site. Porém, há sempre dois lados. O Reddit defendeu que a mudança na interface de programação de aplicações era necessária, pois a empresa não é lucrativa. E assim, quando você tem aplicativos de terceiros, como o Apollo, que basicamente importavam todo o conteúdo do Reddit para o aplicativo deles de graça, isso significava que o Reddit estava pagando contas enormes pela infraestrutura de back-end para hospedar todo esse conteúdo, mas as pessoas estavam acessando por aplicativos que o Reddit não possuía, então o Reddit não ganhava nenhum dinheiro com anúncios nisso. No final das contas, a plataforma é do Reddit, e do ponto de vista de negócios, dá para entender por que eles não gostariam que qualquer um simplesmente importasse todo o conteúdo deles de graça. Agora, isso significa que o Reddit lidou bem com tudo isso? Não. A maioria dos problemas seria evitada se tivessem incluído no app os recursos desejados pelos usuários como melhores opções de acessibilidade, eliminando a necessidade de ferramentas de terceiros. Apesar disso, o Reddit alcançou seu objetivo, mas a tensão entre os donos e os usuários nunca foi tão alta. O Reddit é um dos sites mais acessados do mundo, com cerca de 430 milhões de usuários ativos mensais em 2023. Mas, apesar de quase 20 anos de existência,
e centenas de milhões de usuários, o Reddit ainda não conseguiu obter lucro. Mesmo assim, usuários do Reddit se uniram para realizar feitos incríveis. Arrecadaram muito dinheiro para caridade e orfanatos, organizaram a maior troca de amigos secreto do mundo e o Reddit conectou milhões com interesses em comum. O Reddit é muito útil, pois ao pesquisar no Google, as principais respostas frequentemente vêm de lá. Talvez o exemplo mais claro do poder da comunidade do Reddit seja o que ocorreu no jogo de 2021. As ações subiram, impulsionadas por traders amadores do Reddit, que causam caos em Wall Street. O subreddit Wall Street Bets se uniu contra fundos de hedge que apostavam na queda da GameStop. Os usuários do Reddit começaram a comprar as ações em grandes quantidades, elevando o preço das ações de menos de $3 para $483. Isso levou grandes fundos de hedge a perder bilhões e deixou muitos Redditors muito ricos. Sobre o Reddit, ainda não se sabe se será lucrativo, mas uma coisa é certa. Usuários do Reddit seguem sendo seu maior ativo e também responsabilidade. Agora, não dá para negar que o Reddit tem uma história interessante, mas não é tão louca quanto a história do Instagram, que você pode ver agora clicando nesta miniatura. Obrigado por assistir Magnates Média, você é uma lenda e te vejo no próximo vídeo. Valeu!